Olá, eu sou a professora Adriana Malheiros do canal Ensinando Odontologia e hoje vou falar com vocês sobre o delineador. Delineador é um aparelho que vai nos permitir planejar de forma adequada a futura construção da prótese facial removível. Então a gente faz aquele planejamento no papel, mas a gente tem que saber se aquilo que a gente idealizou para a estrutura metálica dessa prótese, ela vai estar em harmonia com a biologia do paciente. E para isso a gente precisa fazer um mapeamento do modelo do paciente e descobrir o que é que ele oferece de positivo para a construção da prótese e o que não está tão bom assim para a construção da prótese. Porque é isso que vai nos orientar numa próxima etapa a fazer os preparos pré-protéticos, que é tudo que a gente faz para adequar a cavidade bucal do paciente para receber a prótese facial removível. Mas por hora nós vamos falar desse aparelho. Vamos primeiro ver aí a sequência, as imagens do aparelho e como manipular ele. Então esse conjunto é o delineador. O delineador ele tem uma base, ele tem uma haste vertical que é fixa. No final dessa vertical eu tenho um braço horizontal que é móvel, então aqui ó, mobilidade. Se eu quiser que ele fique fixo é só apertar esse parafuso e ele fica fixo. No final desse braço horizontal que desloca, que tem mobilidade, eu vou ter uma outra haste vertical. Essa haste vertical, diferente dessa aqui que é fixa, ela é móvel, então ela pode subir, ela pode descer, ela pode subir. E se eu não quiser que ela desloque mais, eu aperto esse parafuso e ela vai ficar fixa nessa posição, tá? No final dessa haste vertical, que é móvel, eu tenho esse elemento, que é o chamado mandril. Mandril é onde eu vou colocar as pontas que eu vou utilizar para fazer a análise do modelo. Então, as pontas do delineador. Então, eu vou folgar, vou posicionar a ponta e vou apertar para fixar ela aqui, ok? E esse aqui é a platina. A platina é um elemento que ela pode deslizar nessa base do delineador, dependendo da necessidade na hora da análise, ela pode sair daqui, tá? Então ela tem muita liberdade, essa platina. Essa platina ela é constituída de uma base. No meio entre essa base e esse suporte do modelo, né, que é onde eu vou botar o meu modelo, eu tenho uma bola preta aqui, que é chamado de junta universal. Essa junta universal é que vai dar mobilidade para esse suporte do modelo. Ó, eu vou poder movimentar em várias direções e sentidos, ok? E se eu não quiser mais que tenha essa movimentação, é só eu travar aqui nessa alavanca, ó. E aí para de ter mobilidade. Isso vai ser importante na análise do modelo que vai ser avaliado. Então, se aqui é o suporte do modelo, eu tenho que colocar o modelo que vai ser analisado. E vejam que esse modelo ele não está encaixando fácil, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Observem que esse suporte do modelo, ele tem duas garras e uma garra anterior, tá? Então, são duas posteriores e uma anterior. Como é que eu sei que é posterior? Porque todo modelo, seja ele superior ou inferior, ele vai ser mais largo para trás e mais estreito para frente. Então, a posição correta é essa aqui, ó. Só que as garras estão muito próximas e isso não permite colocar um modelo. O que é que eu vou fazer? Eu vou folgar o parafuso para afastar mais, né? Encaixo o modelo, assento o modelo e aí eu aperto novamente, ó. Agora o modelo ele vai ficar muito mais estável para que ele não movimente na hora do manuseio, durante a análise. Aqui eu tenho a estrutura de uma PPR superior e ela vai de um lado ao outro, né? Então é uma prótese rígida. A gente sabe que o único elemento da prótese que vai apresentar alguma flexibilidade são os grampos de retenção da prótese. Todas as outras estruturas elas vão ser rígidas, exceto o grampo, que é uma estrutura que tem uma área rígida, uma semi-rígida e o finalzinho dele é flexível. Tem uma aula de grampos no canal que vocês entenderão bem melhor.
Então veja, eu tenho uma estrutura e eu vou inserir essa estrutura. Posiciono e vou apertar na área dos apoios. E ela vai entrar sem maiores problemas. Por que eu consegui que ela entrasse uma estrutura rígida, entrasse de forma adequada, sem precisar fazer grandes pressões? Ela entrou porque ela foi devidamente planejada em delineador. Para que uma estrutura rígida encaixe em todos esses dentes, onde tem elementos da prótese, eu preciso ter entre esses dentes, entre todos os dentes envolvidos na prótese, eu preciso ter o que eu chamo de um paralelismo entre eles. Então eu não posso ter um dente para um lado, um dente para o outro. Eu tenho que ter um paralelismo entre todos eles para garantir que a hora que eu vá descer a prótese, eu consiga um encaixe adequado, sem estar fazendo grandes pressões. Como que eu vou conseguir isso? No olhômetro? Não. Para isso existe o delineador, por isso ele também é chamado de paralelômetro, porque ele vai buscar o paralelismo entre todas as estruturas envolvidas nessa prótese. E isso é que vai permitir que a prótese seja inserida e removida num eixo de inserção adequado, sem causar danos às estruturas. Então é sobre isso que nós vamos falar agora na sequência. Existem vários métodos para a gente fazer análise no delineador. Da bissetriz, dos 3 pontos e das tentativas. Essa das tentativas é que a gente vai utilizar. Por quê? Porque ela vai demandar um tempo talvez maior de análise, principalmente para quem está começando, mas por outro lado, como a gente vai modificando a posição do modelo no delineador, buscando uma posição que seja mais favorável para a construção da prótese, isso vai nos possibilitar ter que invadir menos, preparar menos as estruturas remanescentes do paciente para adequar essas estruturas remanescentes à mecânica da prótese que vai ser instalada. Então, no método das tentativas, eu vou preservar mais as estruturas remanescentes. Só chama atenção que quando eu digo que a gente prepara a boca, não necessariamente preparar é desgastar, pode ser acrescentar alguma coisa. Mas futuramente eu vou estar aí colocando uma aula sobre os preparos pré-protéticos para a instalação de uma prótese parcial removível. Bom, como eu disse antes, no delineador nós vamos precisar usar pontas, né? E as pontas principais de análise vão ser a faca, o calibrador e o porta-grafite. A faca vai me permitir analisar as áreas planas, o calibrador a retenção e o porta-grafite vai me permitir traçar uma linha nos dentes que irão receber elementos da prótese para me definir o que é a área de retenção e o que não é uma área retentiva. Mas vamos entender isso melhor na sequência. Então aqui nós temos a foto de 2 tipos de faca. Normalmente quem tem um kit completo, né, vem esses 2 tipos, uma mais larga, uma mais fininha. Nós podemos usar as duas na análise, mas essa mais larga geralmente é muito utilizada pelo técnico de laboratório. Mas sem problema, isso não é o mais importante. Então para que eu vou usar essa faca? Essa faca ela vai ser colocada nas superfícies proximais vizinhas ao espaço protético para analisar se essas áreas são planas ou não. Então, eu vou pegar essa faca e vou posicionar, eu tenho um esqueminha, né, mostrando como se fosse um molar e um pré na frente, um espaço entre eles. Então, eu tenho um espaço protético. Então, eu vou analisar essas proximais vizinhas a esse espaço protético, conforme eu tenho aí em verde, como se fosse a faca. Eu vou ter que analisar essas duas áreas. Quando é que eu sei que eu encontrei um paralelismo? Quando, ao encostar essa faca na superfície proximal, ela toca completo nessa superfície, que é o que eu vejo no molar. Então, nesse molar, eu encontrei uma área plana. Agora, observem esse pré-molar. O pré-molar, vocês veem que eu tenho uma área que a faca encosta, que é onde eu tenho
a chavezinha mostrando, né? Então, nessa área é uma área plana, mas abaixo, né, eu tenho um espaço, que é onde está o X branco. Então, qual é a leitura que eu faço dessa situação? É que no molar eu encontrei uma área plana excelente, mas no premolar eu tenho uma região de área plana, mas eu tenho uma área retentiva. Lembra que lá na frente a gente falou que só tem um elemento da prótese que tem alguma flexibilidade, que no caso é a parte mais final do grampo de retenção, que todas as outras estruturas são rígidas. Então, com certeza nessa área vai ter uma estrutura rígida. Geralmente aí vai ser um conector menor. Eu não posso pegar uma estrutura rígida e inserir ela numa área retentiva, porque isso aí vai ser difícil da prótese entrar, e se entrar, porque eu vou botar minha força para fazer isso, né? Vai ser muito, muito difícil sair. A não ser que eu faça uma alavanca para sacar essa prótese, tá? E a gente não quer isso, porque isso causa danos às estruturas remanescentes. E a gente já viu que a gente quer fazer a prótese, mas não agredindo, né? Não causando danos às estruturas que restaram. A gente quer preservar essas estruturas. Até porque se a gente perde essas estruturas, a gente perde a prótese. Certo? Então, eu tenho no molar uma situação de área plana adequada e no premolar eu tenho uma situação de uma área retentiva. E isso, então, vai me exigir o quê? Eu vou logo partir fazer um preparo e planificar essa área? Não. Nós vamos fazer movimentações no modelo para tentar melhorar a situação. Depois que eu faço o método das tentativas, tento modificar a posição do modelo para eliminar o que está inadequado, é que eu digo assim, não consegui, eu só melhorei um pouco, mas não eliminei, por exemplo, essa área retentiva. Então, se eu não eliminei essa área retentiva, o que é que eu vou ter que fazer? Sim, então essa é uma área que eu vou ter que tratar, fazer uma modificação para permitir, então, a prótese ser confeccionada de forma adequada. Beleza? Vamos seguir. Então, vamos lá. A partir da posição de partida, né, nós vamos levar a parte plana da faca para aproximar dos dentes vizinhos ao espaço protético. Então vejam que nessa imagem a gente vê que a faca ela encosta na proximal do dente. Um detalhe é que a gente nunca leva a faca até lá o terço cervical. A gente não analisa o terço cervical. A gente não quer nada de estrutura da prótese beijando essa gengiva marginal. Então a gente bota um pouco acima do que é o terço cervical do dente, tá? Se a faca encostar na área analisada, então eu digo que existe um paralelismo da faca com a superfície do dente. Vejam que o modelo ele está na mesma posição. Eu vou mudar só a faca, ó, e vou analisar o outro dente. Posiciono e vejo que existe um paralelismo também. Então, nessa posição de partida, esses dois dentes apresentam um paralelismo com essa faca. Se os dois são paralelos a essa faca, isso quer dizer que eles são paralelos entre si. Mas eu preciso que do outro lado, já que é uma classe 3, modificação 1, esses dentes também estejam paralelos. E aí eu vou colocar na proximal aqui do pré, e aí eu vejo que tem algo diferente. Agora, a faca toca bem aqui no meio e abre uma luz para baixo e uma luz para cima. Tá? Aqui, ó. Essa luz para baixo quer dizer que é uma área retentiva. A luz para cima é uma área expulsiva. Se eu quiser passar qualquer coisa aqui, ó, ela vai passar sem problema. Então, isso não impediria a prótese de passar. Mas na área retentiva, ó, eu tenho essa projeção aqui, essa barriguinha do dente e depois ele afunila. Então, se eu tentar passar algo rígido aí, eu vou ter que botar muita força para conseguir, e às vezes eu não consigo. E se conseguir entrar, na hora de sair, vai dar muito trabalho ou eu não vou conseguir sair.
por conta dessa projeção aqui, ó, no meio. Então, essa luz para baixo é uma área retentiva. Se eu tentar puxar agora, eu vou encontrar essa curvatura aqui do dente como uma barreira, certo? Então, sempre que vocês posicionarem a faca e a luz estiver para baixo, é a área retentiva. Se a luz estiver para cima, é a área expulsiva. O problema é a área retentiva. Agora, nós vamos falar sobre uma outra ponta do delineador, que é o calibrador, que vai nos ajudar a encontrar a área mais favorável para a instalação do grão. Ele vai nos ajudar a encontrar uma área retentiva que seja favorável para a instalação da ponta do grão. Como que nós vamos fazer isso? Antes de mostrar no delineador, eu vou mostrar um esqueminha para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho os calibradores. Eu tenho um calibrador pequeno, um médio e um grande. A diferença entre eles é só esse disquinho, ó. Pequeno, médio e o grande. Esse pequeno me dá uma retenção de 0,25. Esse do meio, médio, me dá uma retenção de 0,50 milímetros. E esse grande me dá uma retenção de 0,75. Então, nessa imagem, eu tenho um calibrador simples analisando a superfície vestibular do dente. É normalmente na face vestibular que a gente vai colocar o grampo de retenção. Lembrando que tem uma aula no canal falando sobre grampo, seria interessante vocês assistirem. Então, quando é que eu sei que eu encontrei a retenção desejada? A gente sabe que existem 3 calibradores, o pequeno, o médio e o grande. Mas na grande maioria das vezes, ou quase sempre, nós vamos usar o calibrador pequeno, que nos dá uma retenção horizontal de 0,25 milímetros. Essa retenção é a retenção adequada para o tipo de liga utilizada para fazer uma prótese, a estrutura metálica de uma prótese facial removível, que é a liga de cobalto cromo. Eu sei que eu encontrei uma retenção adequada quando, deixa eu botar minha ponteira aqui, quando toca um ponto do disco no dente e um outro ponto da haste no dente. Então, quando eu tenho o contato da haste, o contato do disco na superfície do dente e entre eles vai ficar um espaço que caracteriza uma área retentiva, então eu digo que eu encontrei uma retenção de 0,25 milímetros, que eu digo que é uma retenção horizontal. Preste atenção que esses 2 pontos de contato, juntamente com o posicionamento do calibrador, forma como se fosse aqui um triângulo, ó, que a gente diz que é um triângulo de retenção. Isso aqui é uma área retentiva. E o 0,25 milímetros é formado aqui, ó, por esse espaço da base do triângulo que é formada pelo disco. Então, nessa área daqui eu tenho 0,25 milímetros de retenção. Normalmente, quando o técnico confecciona o grampo, né, ele bota a ponta do grampo, a parte final do grampo, sobre essa área onde o disco toca. Agora vamos ver um calibrador modificado. O calibrador modificado é parecido, simples, só que ele me dá um pouco mais de informação, o que me facilita mais ainda construir adequadamente a estrutura de uma prótese facial removível. Então, o que é que ele tem diferente com o anterior? Ele tem aqui, ó, essas marcações na haste, de um tracinho para o outro, eu tenho aí 1 milímetro, né? E ele vai ter esse cilindro aqui, que ele tem o mesmo diâmetro do disco, tá? Então, novamente, quando é que eu sei que eu encontrei uma retenção? Quando toca o disco e um ponto da haste, formando de novo aquele triângulo que nessa imagem aqui está até marcado. Então, quanto eu tenho de retenção horizontal? É quanto é o disco. Então, se eu estou trabalhando com calibrador número 1, a retenção horizontal, que está até marcada aqui, ó, ela é de 0,25 milímetros. Então, nessa área aqui, como o disco tocou, eu tenho 0,25 milímetros. E quanto eu tenho de retenção vertical? Esse calibrador me diz. Então, ele vai me dizer não só quanto vale a base desse triângulo de retenção, ele vai me dizer também quanto vale ele na altura, né? Então, eu vou contar, ó, quantos tracinhos eu tenho até chegar no ponto
de contato da haste. Então, a retenção vertical aqui seria, ó, da base do disco para a primeira marquinha, 1. Dessa marquinha para outra, mais 1 milímetro. Então, eu tenho 1, 2 milímetros, só que o contato está acima. Então, eu tenho aqui praticamente de retenção vertical quanto? Vamos lá. 1, 2, 2,3, né? Então, eu tenho aí de retenção vertical 2,3 milímetros. Tá bom isso? Tá. Normalmente, a retenção vertical deve variar de 2 a 2, deve variar de 1 a 2,5 milímetros, tá? Depois que eu encontro a área retentiva, que é caracterizada pelo toque do disco e da haste, é que eu vou soltar o cilindro. E ao soltar o cilindro, né, ele vai me revelar uma outra informação, vai me dar uma outra informação. Onde tocar o cilindro é onde o grampo de retenção começa a tocar no dente quando a prótese está sendo inserida. Então, vamos supor que isso aqui é o dente e o meu dedo é o grampo. Então, quando a gente vai inserir a prótese, o grampo não começa a tocar lá na oclusal do dente, não. Ele vem descendo, descendo, e bem aqui, ó, que ele resolveu tocar. Por que é importante eu saber o ponto exato onde o grampo começa a tocar no dente? Porque eu tenho que ter do outro lado quem? O braço de oposição, para que esse dente ele não sofra deslocamento. Lembrando de novo que tem uma aula de grampos no canal, tá? Então, como esse cilindro me diz o ponto exato que o grampo de retenção vai tocar no dente, então se eu soltei o cilindro ele tocou aqui, ó, ele está me dizendo o quê? Que o grampo, na hora que for ser inserido, ele vai começar a tocar bem aqui nesse ponto. E aí ele vem descendo, 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 até chegar no ponto final dele, tá? Então, eu traço uma linha imaginária indo em direção à lingual ou palatina do dente. Nessa altura que está o X, ó, que é a mesma altura que está o cilindro pela vestibular, eu vou ter que ter quem tocando aqui? O braço de oposição. Então, o calibrador modificado, ele me dá quais informações a mais do que o calibrador simples? Ele me diz quanto é a retenção vertical e ele me diz o ponto em que o braço de oposição deve tocar no dente. Por isso é que eu disse que ele contribui mais para que a gente tenha uma prótese biomecanicamente correta. Fechado? E por fim, a gente tem uma outra ponta do delineador, que é o porta-grafite, que é onde nós vamos inserir um grafite e vamos marcar nos dentes que irão receber elementos da prótese uma linha, a linha de maior projeção desse dente, tá? Por que isso é importante? Porque dessa linha para baixo é onde eu tenho área retentiva. Dessa linha para cima, eu vou ter áreas planas ou expulsivas. Ora, o que vai ficar numa área retentiva? Somente uma parte do grampo de retenção, que, como a gente já comentou antes, é o único elemento que vai ter alguma flexibilidade. Então, todos os outros elementos da prótese que vão estar no dente, né? Eles deverão estar da linha do equador, que é essa linha que está sendo marcada, para cima. Porque para baixo só pode entrar um elemento que tenha alguma flexibilidade, que no caso seria parte do grampo de retenção. Então, traçar essa linha ela é de extrema importância para a gente fazer o desenho adequado das estruturas, certo? Então aqui, olha, tá marcadinho de verde as possíveis áreas de retenção. Tudo isso que está aí embaixo, essa área retentiva, vai ser boa para a prótese? Não. Por isso é que eu uso o calibrador para saber onde eu tenho 0,25 de retenção, tá? E aí eu também sei que depois, para cima dessa linha, é que eu vou botar as estruturas que são rígidas, que não têm flexibilidade, porque essas têm que estar sempre acima da linha do equador. Fechado? Eu já botei o grafite no porta-grafite, estou usando até um grafite tipo lápis de cor, né? E ele deve estar todo o tempo acompanhando a cervical do dente, o limite entre o dente e a gengiva. Porque
porque aí ele analisa toda a superfície do dente e vai marcar somente a área de maior projeção. Então, vou começar aqui, ó. Vou encostar próximo, olha o nível da gengiva, posiciono o lápis e aí eu vou rodando aqui a base da platina e rodando a haste vertical. Vou mostrar mais distante para vocês visualizarem. Então, para traçar essa linha, que o grafite tem que estar sempre acompanhando o contorno da gengiva, eu vou tanto manipular aqui a base da platina, quanto eu vou subir e descer essa haste. Então, eu desço porque a gengiva está mais lá embaixo e vou, à medida que a gengiva vai subindo, aqui na proximal ela sempre sobe, né? Eu subo o lápis também, certo? E aí ele vai marcando somente a área mais projetada. Vou virar aqui, ó. A gente tem a liberdade da platina, ó. Boto de novo a ponta do grafite seguindo o contorno da gengiva e encosto o grafite e ele vai marcar. Bom, por hoje é só. Mas em breve eu estarei postando uma aula onde eu irei fazer análise de um modelo do início ao final para que a gente aplique toda essa parte teórica, né, todos esses detalhes dentro de uma única análise, tá bom? E também vou postar no canal uma série de perguntas sobre o delineador para ver se você realmente entendeu. Mas se você tiver alguma dúvida e já quer questionar, fique à vontade, manda aí nos comentários que eu com certeza responderei. Até breve.